A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo, mais um vídeo para este canal. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, eu te convido, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Estamos aqui estudando a revista da Escola Bíblica Dominical, a revista da CPAD, falando sobre a história de Paulo, o apóstolo dos gentios e como nós temos aprendido com o apóstolo Paulo. Chegamos a lição de número 13 e tenho certeza que vai ser bênção, terminando este ano, o quarto trimestre da revista, já temos em mãos a revista para a lição de janeiro de 2022, falando da inerrante escritura da palavra de Deus, vamos estudar esta palavra maravilhosa, grandiosa e tenho certeza que vai ser bênção. Hoje, na última lição, falaremos sobre a gloriosa esperança do apóstolo Paulo, essa esperança de crer que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja, saber que existe uma morada no céu, como nós falamos na lição passada, as ameaças de morte não era para ele nenhuma ameaça, mas sim uma certeza que ele estava no caminho certo. E aqui hoje nós vamos falar bastante sobre essa esperança. Temos por texto áureo, mas nós que somos do dia sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. E aqui duas palavras fortes no meio cristão: fé, sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6, e amor. Nós temos reservado na Bíblia um capítulo que é chamado o capítulo do amor, escrito pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 13, falando sobre este grande amor. A verdade prática também vai falar algo tremendo. A esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas, a disposição de exercer a fé, o amor e a esperança. Na carta do amor, em 1 Coríntios, capítulo de número 13, vai falar exatamente isso. Fica a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é o maior deles. Que nós possamos ter este amor. Esta lição tem por objetivo geral enfatizar a gloriosa esperança do cristão. Nós sabemos muito bem que as cartas do apóstolo Paulo, as 13 cartas do apóstolo Paulo do Novo Testamento, ele escreve praticamente metade do Novo Testamento, e as igrejas que ele edificava, que ele plantava, ele colocava as doutrinas de Deus, não é o uso e costumes que algumas igrejas têm, mas sim doutrinas de Deus, que é a sã palavra, é o que nós já estudamos aqui por várias vezes e que aqui hoje nós vamos estudar também. Então, a gloriosa esperança do cristão é a volta de Jesus, é a salvação em Cristo, o preço que foi pago na cruz do Calvário. E temos aqui, por leitura bíblica em classe, em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao 8, também, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 11, que vai falar de toda essa esperança do anticristo e tudo mais. Então vamos estudar a palavra de Deus, na certeza que Deus vai nos abençoar. A introdução nos diz assim: a última lição deste trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e tribulações nesta terra. Quantas pessoas que enfrentam lutas, dificuldades e perdem a esperança da salvação. Neste mundo nós vamos ter aflições. Nós falamos aqui já João capítulo de número 16, versículo 33, o próprio Cristo vai dizer quando orienta aos discípulos: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, e não perca a sua esperança, a sua salvação, porque por causa da tribulação, das lutas. Na parte B vai dizer: esta esperança é a fonte da força dos fiéis, que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus. A mensagem do apóstolo Paulo está baseada em tudo aquilo que Cristo fez pela humanidade. O que Cristo veio fazer pela humanidade, toda a sua história, toda a sua mensagem está baseada naquilo que Cristo fez. E a igreja, a instituição evangélica, está estruturada naquilo que Cristo fez. Esta é a nossa esperança. Ele veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, está à destra do Pai
e chegará o momento que ele voltará para buscar a sua igreja. Na terceira parte da introdução diz: e a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e afirma a herança eterna do nosso Deus. Que a esperança do apóstolo Paulo seja a nossa também. Amém? Então, todo aquele que estuda a palavra, conhece a palavra, é um pregador da palavra, se sabe muito bem que a nossa esperança está em Cristo. Nós temos que continuar pregando que Jesus está voltando, que Jesus está batendo a porta todos os dias, como diz no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Jesus está voltando. Aqui nós encontramos, algo muito importante também, que é a esperança do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viveu há 2000 anos atrás. E ele, ao profetizar, ele dizia em suas palavras que Jesus estava chegando, Jesus estava se aproximando. Agora se passaram 2000 anos. Qual é a nossa esperança? Continuemos pregando, Jesus está voltando. Amém, glória a Deus. Vamos entrar aqui no primeiro ponto, o primeiro tópico com seus subtópicos, falando sobre a consciência de Paulo diante da morte. Nós sabemos que o apóstolo Paulo sabia já que estava chegando o momento de ele entregar o seu corpo como sacrifício vivo, de como ele tinha combatido o bom combate, e como ele tinha gratidão a Deus por ter o salvado, por ter levado ele ao conhecimento do Evangelho e de ser um dos maiores pregadores do Evangelho. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele escreve metade do Novo Testamento, 13 cartas, 13 livros do apóstolo Paulo são escritas e colocadas no Novo Testamento. Então nós vemos um grande homem usado por Deus. O primeiro subtópico vai dizer uma morte como oferta de sacrifício. 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 6, ele vai estar dizendo assim, que ele sabia que a morte estava sendo chegada, que o seu corpo já estava sendo entregue para a morte. O comentarista coloca aqui: o Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Quanto ao Espírito Santo, O Espírito Santo nos anuncia, nos mostra, nos orienta em tudo, Na nossa vida, o Espírito Santo. Nós vamos ver o apóstolo Paulo mesmo muitas vezes dizendo: nós oramos e o Espírito Santo disse para nós irmos a tal lugar. Nós oramos e o Espírito Santo não permitiu que fomos para irmos em tal lugar. Então o Espírito Santo sempre orientando. Então o Espírito Santo trazia sobre o apóstolo Paulo a certeza que ele deixaria esta vida, mas teria aquela esperança eterna ao qual ele pregou em todos os seus evangelhos. Então nós vamos ver aqui na parte 2 da revista, dizendo: nesse sentido, o apóstolo, todavia, o seu mártiro é inerente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Nós sabemos que aqui o sacrifício está falando da sua morte pelo Evangelho, foi um mártir, foi decapitado pelo Evangelho, foi morto pelo Evangelho. Ele sabia que o seu momento estava chegando. E o cristão precisa entender isso. Nós, muitas das vezes, vamos ser mortos pelo Evangelho. Você está preparado para ser morto pelo Evangelho? Nós precisamos estar preparados. Esta consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus não permitia ter medo ou frustrações diante da morte. Ou seja, existem cristãos que ficam lamentando porque estão assim, porque estão doentes, porque isso, porque aquilo, mas o cristão verdadeiro entende que tudo é propósito de Deus. Deus tem um propósito para todas as coisas e aquele que está em Cristo, ele não desanima. Ele sabe que Deus vai cumprir sobre ele. Ainda que a morte vier, ainda que as lutas vierem, Deus permanece fiel e nós precisamos permanecer fiel. Aí o comentarista vai colocar aqui: é preciso ter a consciência de que se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, encontraremos por meio da morte, por intermédio do Espírito Santo. Então, se não encontrarmos o Senhor no arrebatamento, se ele não vir no coletivo, ele vem no individual, e é por isso que nós precisamos estar
preparado, por isso que nós precisamos vigiar todo o tempo, por isso nós precisamos, né, entender que Jesus pode nos buscar a qualquer momento, seja no arrebatamento da igreja, ou seja, numa morte individual. Né? Existem muitas maneiras de se morrer, e tem crente que tem medo de falar da morte, mas a morte é algo real, né? Ninguém fica para semente, e é preciso entender que existe uma esperança, existe céu e existe inferno, e eu preciso escolher enquanto estou em vida se eu quero ir para o inferno ou para o céu, e se eu quero ir para o céu eu preciso estar vigilante todo o tempo, porque Jesus está voltando. No segundo ponto, combati o bom combate. Nós sabemos o quanto o apóstolo Paulo combateu este bom combate, né? Agora o apóstolo Paulo faz uma análise de sua trajetória, né? Ele olha para o retrovisor da sua vida e olha para trás o quanto Deus usou, o quanto Deus, né, tirou de um lugar horrível, como nós vemos no capítulo 9, capítulo 8, capítulo 9 de Atos, onde ele era perseguidor da igreja, até o momento que ele tem um encontro com Deus, e tendo um encontro com Deus, ele passa a ser um grande evangelista, um grande plantador de igreja, de anunciar evangelho, né, de impor as suas mãos, pessoa ser curada, de impor as suas mãos, pessoa ser batizada no Espírito Santo. Então ele começa a ver a sua trajetória. Ele combateu o bom combate. Desde quando Paulo teve o encontro com Cristo, indo para Damasco, até o momento aproximado da sua morte, muitas experiências ocorreram em sua vida. E é notório toda a entrega do apóstolo, muitas perseguições, provações, injúrias, e nós vamos ver o quanto ele implantou a igreja, mesmo com essas injúrias, né? O quanto ele, né, afirmou a igreja, mesmo passando pelas dificuldades, pelas lutas, mas ele não parava. Nós vamos ver, né, falando sobre a palavra do Senhor, né, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 25 ao 28, ele vai falar das perseguições que ele teve, né, de quanto ele apanhou, de quanto ele foi açoitado, de quanto ele foi preso, de quanto ele sofreu um naufrágio, mas pelo Evangelho de Deus, para que o Evangelho chegasse a pessoas que não conheciam. Então o apóstolo Paulo se mostra um grande pregador da palavra de Deus. Nós vamos ver aqui na parte final dizendo, ele combateu o bom combate. Que combate estamos combatendo? É a pergunta do comentarista da revista. Que combate você está combatendo? Não é contra o irmão. O próprio apóstolo Paulo vai dizer assim, a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, Efésios capítulo 6, do verso de número 10 ao 18, a nossa luta é contra as potestades do inferno, contra tudo aquilo, né, que o inimigo tenta contra a igreja, e ali existe uma verdadeira armadura de Deus para o cristão, a espada do Espírito, o capacete da fé, né, os pés calçados na preparação do Evangelho, enfim, né, ele quer que nós combatemos um bom combate. E a pergunta é, qual é o combate que você está combatendo? A segunda pergunta que o comentarista coloca aqui, né, essa causa é a nobre causa do Evangelho? Nós temos que sofrer por esse Evangelho. Vivemos em um país que tem liberdade, mas de uma certa forma está oprimindo a igreja. Há quem diga que não, mas quem conhece as verdadeiras escrituras da palavra do Senhor, quem examina as escrituras sabe o quanto a igreja tem sido perseguida em todos os âmbitos que nós vemos, político, né, social, redes sociais. Então nós precisamos entender, né, que nós precisamos defender o Evangelho, o verdadeiro e genuíno Evangelho. E a terceira pergunta, né, que possamos ser autênticos, Paulo seja o exemplo para, né, a nossa autoexaminação também, que nós possamos se examinar, que nós possamos se examinar qual o evangelho tem sido, qual é o combate que eu tenho combatido. Será que a minha carreira, né, ao terminar agora, eu já estou pronto, né, para estar com o Senhor? Eu ainda tenho uma missão para cumprir aqui na terra. Nós possamos se analisar para que possamos ter essa certeza. A gratidão e a esperança. 2 Timóteo 4, 7 e 8 vai dizer, né, sobre Paulo dizendo que ele combateu esse bom combate, agora aguarda aquela coroa que ele está, né, reservada. Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar é a forma como
terminaremos a carreira. Isso é muito importante, né? Tem pessoas que começam bem, mas terminam mal, né? Nós vamos ver no livro de Atos, capítulo 5, falando sobre Ananias e Safira. Os irmãos conhecem a história, né? Por causa de uma mentira, perderam a sua vida, começaram bem, mas terminaram mal, né? Iam vender a sua propriedade, nem era necessário, mas eles venderam a propriedade, e ao chegar aos pés de Pedro, né, mentiram, e tendo esta mentira, eles, né, ali mesmo perderam a sua vida, porque não mentiram ao homem, mas mentiram ao Espírito Santo. Então nós vamos ver alguém que começou mal, começou bem, mas terminou mal. Nós vamos ver alguém que começou mal, como o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, matava os crentes, arrastava os crentes, mas terminou a sua carreira dizendo: eu vou encontrar com o Senhor na glória. Então o importante não é muito bem como começamos, porque normalmente todo mundo começa bem, né? Normalmente, né? Todo mundo começa bem, mas pelo meio da caminhada vai desistindo, vai parando. O importante é continuar até o fim, perseverar, como diz a palavra do Senhor. E aqui o comentarista vai colocar algo bem interessante. O apóstolo tinha a consciência da carreira que percorreu, da fé que guardou. Então nós vamos ver, né, que ele diz assim, ó: combati o bom combate, né, acabei a carreira e agora, no presente, ele disse, no passado eu fiz tudo, mas no presente, no momento, agora onde eu estou guardando a fé. Então está falando do presente, né? O importante é termos fé. Enquanto estamos em vida, ter esta fé, essa esperança que qualquer momento, mesmo deixando esta vida, o Senhor, né, estará nos encontrando, o Senhor estará nos chamando. Durante os anos de ministério, sua fé permaneceu firme, absoluta e robusta, o que lhe permitiu olhar para a sua circunstância com atitude serena. Embora não pudéssemos evitar a morte física, sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. Ou seja, o cristão precisa entender isso, né? Deixando esta terra, nós temos um Senhor nos aguardando, uma coroa. Lá em Apocalipse capítulo 3, né, nós vamos encontrar no verso de número 11, dizendo, né, guarde o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Existe uma coroa preparada para aqueles que servem o Senhor aqui na terra. Guarde o que tu tens. Paulo diz, eu guardei a minha fé. Guarde a sua fé. Na parte final vai dizer, temos confiança e desejamos antes de deixar este corpo para habitar com o Senhor. Né? Como diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, palavras do apóstolo Paulo. Partir e estar com Cristo é o que incomparavelmente melhor. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Né? Estar com o Senhor é bom demais. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor, pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus. 2 Timóteo 4, verso 8, estamos nas mãos do justo juiz. Então aqui nós terminamos o primeiro ponto, né, e já vamos aqui entrar no segundo ponto. E nós vemos a importância de ter uma fé, a importância de ter uma consciência diante da morte que existe uma vida nos esperando. Vamos para o segundo ponto? No ponto 2, nós vamos encontrar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor Jesus. Então nós vamos ver que o evangelho de Paulo estava baseado, né, sobre Jesus Cristo, morte, ressurreição, ida ao céu, derramamento do Espírito Santo, retorno de Jesus. Então nós vamos ver o seu evangelho baseado nisso, né? A estrutura dele. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo é um dos maiores pregadores sobre escatologia. Normalmente nós, pentecostais, quando vamos falar do arrebatamento, nós vamos ao livro de Apocalipse, nós vamos ao livro de Zacarias, nós vamos ao livro de Daniel, né, profecias que estão se cumprindo, e o apóstolo Paulo é um dos maiores, né, pregadores de escatologia, né, das coisas futuras, daquilo que vão acontecer do anticristo, da volta de Jesus. Então nós vamos ver um dos maiores
pregadores da volta do Senhor. Nós vamos encontrar aqui, né, 3 pontos muito interessantes: a volta do Senhor Jesus em 1 Tessalonicenses, né, nós vamos encontrar as 2 fases desta vinda: a vinda que todo olho verá e a vinda que somente os cristãos verão. Então isso aqui é muito importante para que nós possamos estar crescendo espiritualmente, né? E também falaremos sobre a grande tribulação, esta grande tribulação que virá sobre toda a humanidade. Enfim, vamos para o primeiro ponto. Diz: a volta do Senhor Jesus em 1 Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção mas, né, que significa, né, ele estava falando algo antes, ele estava dizendo algo antes, mas, né, porém, retornava a ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo. Na mesma ocasião, tem que ocorrer o arrebatamento dos vivos em Cristo. Assim, o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da palavra, ou seja, da volta do nosso Senhor. Iniciava-se no capítulo de número 4. Então, nós vamos em 1 Tessalonicenses 4 e 5, capítulo 5, estão falando da volta de Cristo, né? Então isso é muito interessante. Aqui no segundo ponto nós vamos encontrar as 2 fases desta vinda. A volta de Cristo se dará em 2 fases. A primeira, apenas para os salvos, em que o nosso Senhor virá em nuvem para encontrar sua noiva, a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 e 16, né, nós vamos encontrar esta palavra. Nós bem sabemos, né, somos conhecedores da palavra do Senhor, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Isto é escatologia, aquilo que está para acontecer, aquilo que está para vir, né? E o próprio Jesus, em Mateus capítulo 24, todo o capítulo ele vai falar, né, do seu retorno, da sua volta, de como o cristão precisa estar preparado para que Jesus possa voltar. Sabemos que o arrebatamento se dará, né, repentinamente. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo número 15, né, a partir do verso 51 e 52, ele falando sobre, num piscar de olhos, nossos corpos serão transformados, ou seja, sobre o arrebatamento. O próprio Jesus vai dizer em João, capítulo de número 14, né, do verso 1 ao 6, dizendo que ele viria nos buscar. Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, na casa de meu Pai há muita morada. E o apóstolo Paulo fala aqui, né, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos de número 13 em diante, sobre este arrebatamento da igreja, da ressurreição dos mortos, de encontrar o Senhor nos ares. Então o cristão, ele vai ver. E quando Jesus vai vir? De repente, a qualquer momento. Jesus pode vir agora, pode vir daqui 1 ano, 10 anos. Jesus pode vir a qualquer momento. O importante é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Na parte final vai dizer: o apóstolo nos mostra que, nesta ocasião, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Esta fase é invisível para o mundo, nenhum olho verá, somente os dos salvos, né? Aquele arrebatamento que todos conhecemos, né? Vão sumir, vão ser arrebatados, né? O povo imediatamente haverá uma confusão, mas com pouco tempo se esquecerão daqueles que aqui estiveram. E alguns vão dizer que o cristão estava atrasando a terra, outros vão dizer que vieram naves espaciais e levaram para outro lugar porque estavam atrasando a terra. Enfim, você conhece a história, mas nós cristãos sabemos que Jesus ele vai vir buscar a sua igreja, sabemos que existe um céu, existe um lugar preparado para o cristão. E Paulo ele falava sobre essa crença, sobre esta certeza. Isso somente os cristãos saberão que Jesus veio, né? Por isso fala-se dos desviados, daqueles que conheceram o Evangelho, aqueles que já ministraram a palavra e hoje se encontram distantes de Deus, né? Eles vão reconhecer e falar: não, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que está, né? Eles saberão, os judeus saberão, enfim. Muitas pessoas aqui na Terra vão saber que Jesus levou o seu povo, principalmente porque nós estamos sempre pregando isso e falando isso. Existe na internet, existe aí muitas pregações de que Jesus está voltando e esse momento ele vai chegar a qualquer momento. Então nós vamos aqui na parte final dizendo:
será da segunda vinda. Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, todo o olho verá. Apocalipse 1:7 será uma chegada em que o nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo todo, especialmente pelos judeus. Conhecemos bem a história, Lucas capítulo 14, verso 2 e 3. Nesta ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos e confederando pelos anticristos, confederado pelo anticristo, desprezando-os com o seu poder, desfazendo pelo seu poder e vencendo o anticristo e o falso profeta e o diabo para implantar o reino milenar. Apocalipse 19, versículo 11 ao 16. Nessa palavra escatológica nós conhecemos, tem aqui vários estudos falando sobre escatologias. Então nós vamos ver que a primeira vinda do Senhor, ele buscará a sua igreja, somente aqueles que são desviados, aqueles que tiveram um encontro com Deus, vão saber que Jesus voltou. Enquanto isso, o mundo não verá. Será um arrebatamento, fala isso, arrancado com violência, tirado muito rápido, então isso significa arrebatamento. Na segunda vinda, todo o olho verá, o Senhor virá com a sua igreja, batalhará contra o anticristo, contra a antiga serpente, contra o diabo, e lançará eles em uma prisão por 1000 anos. Nós conhecemos a história, e depois por 1000 anos a igreja será implantada aqui na terra e haverá um milênio do Senhor, onde o Senhor será o nosso governador. O tópico 3 vai falar sobre a grande tribulação. Aqueles que acreditam são evangélicos, são da Assembleia de Deus, mas batem na tecla que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós, que estudamos principalmente a revista CPAD, já estamos muito bem orientados e não só pela palavra de Deus, mas por aqueles que são comentaristas da Assembleia de Deus. Eles são muito enfáticos naquilo que dizem e creem, e nós também acreditamos da mesma maneira. Então não fica com esse negócio de achismo, porque o cristão ele não tem que ter achismo, ele tem que ter a palavra de Deus. Então, dentro da palavra de Deus, o cristão verdadeiro, aquele que foi salvo em Cristo, ele não vai passar por grande tribulação, ele vai ser arrebatado antes, ele vai ser tirado desta terra. Se ele não for na morte individual, encontrar com o Senhor, no dia do arrebatamento ele vai encontrar com o Senhor e não vai passar pela grande tribulação, como alguns dizem aí. O comentarista ele é muito feliz nesse terceiro subtópico, e aqui nós vamos comentar algo que já está em nosso coração. Diz assim: não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de grande tribulação. A igreja de nosso Senhor será retirada antes do período de derramamento do santo juízo. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, nós não estaremos mais aqui. A igreja não vai estar mais aqui. Então, se chega alguém dizendo assim, eu acho que a igreja vai passar, não acredita nisso, vai para a palavra de Deus. O próprio Jesus dizendo, aquele que crê até o fim será salvo. Mateus capítulo número 24, versículo 13, nós vamos ver Apocalipse capítulo número 3, verso 10, dizendo porque guardaste a minha palavra, mesmo tendo pouca força, mesmo nós temos pouca força, guardamos a palavra de Deus, e Ele vai nos livrar do dia da tentação que virá sobre o mundo. Então estude a palavra, não fique achando que a igreja vai passar. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, eu creio que Jesus vai voltar para buscar a igreja, mas se Ele me buscar antes, glória a Deus, estarei com Ele. Então é a grande realidade. Nós não estaremos aqui quando o anticristo implantar o seu reino. Ao fim deste período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo, do falso profeta, jogado no lago de fogo, Apocalipse capítulo 19, versículo 20, ou seja, a igreja, ao ser arrebatada, está com Cristo 3 anos e meio de bênção, naquelas bodas maravilhosas, ceando com Cristo. Os judeus vão clamar e nós vamos descer juntamente com a igreja, com Jesus Cristo, juntamente com a igreja, vamos batalhar contra ele e vamos estar aqui por 1000 anos, nesta terra, e depois sim, aquela mansão dourada, aquela cidade santa que está endereçada para o cristão. Então será um período maravilhoso.
Este ensinamento mostrado em Tessalonicense, bem como a igreja atual, que vale a pena confiar na esperança da volta de Cristo e saber, né, todas as suas etapas. Estar e permanecer firme na presença de Deus. Vale a pena. Então que Deus venha nos abençoar. Vamos agora entrar no nosso terceiro tópico para terminarmos. Diz, dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai falar a expressão, né, dos tempos e das estações. Nós vamos ver aqui, né, falando sobre a dimensão do Espírito, a dimensão do porvir, do futuro, né, e vamos ver que isso também é a nossa pregação. Né? Nós somos pentecostais, somos assembleanos, né? Nós cremos em Deus, cremos nos enviados de Deus. O apóstolo Paulo, né, foi um grande homem de Deus, um grande pregador e deixou vários esboços para nós continuarmos pregando esta palavra. Também, claro, não poderíamos deixar de falar dos grandes pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil, né, Daniel Berg, Gunnar Wingre, que foram, né, os pioneiros que vieram para o Brasil, trazendo este avivamento pentecostal, essa crença, né, que Jesus ele batiza com o Espírito Santo, que ele cura, que ele salva, que ele faz milagre, que nós possamos continuar fazendo. E aqui então nós temos, né, 3 tópicos, e vamos falar esses 3 tópicos, vamos estar aqui já terminando esta lição, louvando a Deus por estarmos terminando em nome de Jesus. Diz assim, uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos logo depois da sua ressurreição. Não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tanto os termos em 1 Tessalonicense quanto em Atos dos Apóstolos fazem a noção da iminência da volta do Senhor. Por isso devemos viver em vigilância em todo o tempo. Não procurar adivinhar datas ou período, pois não sabemos os dias nem a hora que o nosso Senhor Jesus há de voltar. Então existe aí pessoas, existe YouTubers, existe profetas que anunciam que Jesus vai voltar tal dia, tal hora. A verdade, Jesus não deixou isso relatado. A única coisa que o apóstolo Paulo vai nos orientar é estarmos buscando Jesus todo o tempo, toda hora, né? Porque ele pode voltar a qualquer momento, a cada segundo, a cada hora. Isso é importante. Então, né, há aqueles que vão predizer daqui em 2022 e assim por diante, como houve muito antes, né, em 2000, que seria, né, o fim do mundo por alguns aí. Né? Existem pessoas que ficam contabilizando isso. Então o apóstolo Paulo está nos orientando a não olharmos para essas coisas, mas olhar para a palavra de Deus, que diz que Jesus pode voltar a qualquer momento. Né? No ponto 2, uma dimensão do Espírito e uma dimensão do porvir. Entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes anunciava os últimos dias. Né? Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor Jesus voltará. Nós vemos que o apóstolo Paulo, né, em Atos capítulo número 4, ele pega a palavra e vai dizer, olha, o que vocês estão vendo foi o que o profeta Joel profetizou, né, lá em Joel capítulo de número 2, verso de número 30, falando que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo ele foi derramado no dia de Pentecostes e ele permanece até o dia de hoje. Nós somos pentecostais, nós cremos no poder de Deus, nós nascemos no fogo, estamos no fogo, como Elias, né, que é um dos nossos exemplos de arrebatamento, lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, que andava com Eliseu, estava com Eliseu, até que veio uma carruagem de fogo e levou né, a Elias ao Senhor. Nós vamos ver que quando, né, Jesus estava aqui na terra, lá em Mateus capítulo 17, nós vamos ver que ele estava conversando, né, ali no Monte da Transfiguração com Moisés e com Elias. Não sabemos o que eles falavam, mas o lugar era maravilhoso, que Pedro disse, eu vou fazer uma tenda para o Senhor Jesus, eu vou fazer uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés, e esqueceu até dele, porque o lugar era maravilhoso.
Então ele é o nosso exemplo, tanto ele como Enoque, né, em capítulo 5 de Gênesis, do verso 23 ao 25, falando que Enoque andava com Deus, estava com Deus, até um dia que Deus o tomou para si, ninguém mais viu Enoque. São os dois arrebatamentos do Antigo Testamento, e nós aqui no futuro, né, no exato presente momento, estamos esperando o terceiro arrebatamento, que é aquele que nós iremos com o Senhor. Nós cremos desta maneira. Então o apóstolo Paulo está falando aqui sobre o derramamento do Espírito Santo, né, que foi naqueles dias, né, foi um dos sinais. Aqui na parte final vai dizer: não por acaso, em Atos 1:11, esta gloriosa promessa: varões galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Também Lucas, né, quando Jesus está lá no Monte de Betânia, e aonde vai orientar os discípulos e aqueles irmãos que estavam ali, para que fosse para Jerusalém esperar a promessa do Espírito Santo. Eles, né, estavam olhando, vendo Jesus subir ao céu, os anjos chegaram até eles, e ali diz assim: por que ficaram olhando para cima? Esse mesmo Jesus vai voltar. É uma promessa da volta de Jesus. Jesus vai voltar. A parte B, né, a terceira parte, falando aqui o Espírito e o porvir, temas de nossas pregações, né? O apóstolo Paulo, como eu já disse aqui, deixou esboços para vários pregadores aí estar pregando, falando, né? Então vamos ver, o comentarista foi muito feliz nesse tópico aqui, dizendo: como pentecostais clássicos, a promessa do batismo do Espírito Santo, com evidência de falar em língua, deve estar em nossos lábios, né? O cristão, já diz Marcos Feliciano em sua frase, em suas pregações, crente pentecostal que não fala em língua está com problemas de fabricações, né? Palavras de Marco Feliciano, mas é a grande realidade. Eu sou pentecostal, eu tenho que buscar o Espírito Santo. Quem nos ensinou isso? O apóstolo Paulo, né? Buscai, né, com sabedoria, buscai com zelo, com inteligência, os dons de Deus. Ele vai falar sobre o dom de língua, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso 7, falando, né, os dons de língua, os dons de palavra, discernir espírito, profecia, enfim, todos os dons. Existem muitos outros que Deus dá para a sua igreja. Então nós somos cristãos que acreditam na palavra do apóstolo Paulo, enviada pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, para que a igreja seja pentecostal, cheia do Espírito Santo. Então você, em sua igreja, oriente, né, os novos convertidos a buscar o batismo com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é um fortalecimento para a própria pessoa, porque quem profetiza, né, ou quem fala em profecia, né, sendo usado por Deus, edifica a igreja, mas quem fala em língua edifica a si mesmo, diz a palavra do Senhor. E aqui na parte final vai dizer: preguemos sobre isto, estimulemos a igreja a buscar estas promessas. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Pregue Jesus, fala que Jesus está voltando, fala que, né, pessoas têm que se converter, pessoas têm que se acertar diante de Deus. As pessoas precisam entender que se Jesus voltar, a igreja vai ser tirada, e se não tiver, com a sua vida no prumo de Deus, que nós chamamos no meio evangelho prumo de Deus, ele vai ficar para trás, e ficar para trás não vai ser bom, não será bom. Então, que as pessoas possam verdadeiramente voltar, não pelo somente o medo de ficar, mas por saber que um sacrifício foi feito por Jesus Cristo e vale a pena estar com Cristo. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa de sua volta. Atos capítulo 1, verso 8 e verso 11. Então nós vemos a grande importância, né? A igreja verdadeira, pentecostal, né? Ela precisa continuar exercendo os dons, né? Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Vamos para a conclusão, para nós terminarmos aqui. Né? Diz assim: a bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Amém? Né? A nossa esperança tem que ser exatamente essa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e, ao mesmo tempo, em vigilância, preparando-nos para encontrar com o nosso Senhor. Que vivamos no Espírito, guardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva.
Andemos, pois, no Espírito. Que Deus venha nos abençoar, que possamos andar no Espírito. Terminamos aqui esta lição, né? Em janeiro voltaremos com a lição nova, né? Primeiro trimestre da revista da CPAD em 2022, falando sobre a inerrante palavra de Deus. Convido você a estar conosco também estudando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço em nome de Jesus.